Boa noite a todos. Obrigado, Américo. Obrigado, Endeavor, por essa oportunidade. A gente está falando aqui sobre empreendedorismo. Eu já tive a oportunidade de conversar um pouco com o José Renato aí, nessa semana, hoje também. Algumas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, o entusiasmo do Renato, quando ele fala do negócio dele e quando ele fala de empreendedorismo. Isso realmente é contagiante e muito interessante. Achei muito bacana nessas poucas conversas que a gente teve. Realmente isso foi uma coisa que me saltou bastante na sua personalidade, no seu jeito de ser. Bom, falando um pouco do que a gente veio falar aqui, né, que é sobre empreendedorismo, como o Américo falou, você começou uma empresa que rapidamente, talvez não rapidamente, mas dentro de um tempo muito bom, ela se tornou uma das maiores empresas no ramo em que ela atuava. Você aceitou um desafio inicial, que era entrar no mercado que era disputado por grandes companhias. Isso demonstra claramente que você não tem medo de desafios, talvez até tivesse, né, mas uma força maior lhe levava para frente. Então, você foi uma pessoa que veio você era empregado de um banco, gerente de um banco, do Banrisul, na época ainda público, né? Deixou isso para empreender. Qual foi essa grande força que lhe levou para esse caminho? O que é importante contar para o pessoal a respeito desse seu primeiro passo? Bom, boa noite aí, obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui dividindo com vocês, apoiando as ações da Endeavor. A Endeavor eu conheço ela já tem 2 anos, e eu sou apaixonado pela causa. Eu acho que isso aí eu brinco até com o pessoal que se eu tivesse uma Endeavor me ajudando, acho que muitos erros que a gente cometeu no início, a gente não teria feito os mesmos. Teria feito outros, mas não os mesmos. Primeiro, Paulo, assim, tocou uns pontos importantes. Eu acho que todo empreendedor ele tem aquela vontade de transformar. Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade, a gente quer realizar algo, a gente quer transformar um negócio, aquele negócio a gente quer que impacte, né? E isso, a gente vê que toda iniciativa, eu vi falando aqui, até vendo o resultado digital, depois vendo ali o Enan e o Eric ali, que cases bacanas, né? A gente vê que, em comum, o que se tem? Se tem alguém que realmente trabalhou forte para poder fazer um negócio que tivesse realmente um impacto e que ele pudesse realizar algo realmente importante. Eu acho que é interessante puxar um gancho para isso, para o início do nosso evento aqui. O Henrique comentou a questão da ideia, né? É uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, que para um negócio dar certo, ele precisa de 3 pilares. Um primeiro pilar, eu chamo de ideia factível. Eu não gosto muito de usar a palavra sonho, porque muitas vezes as pessoas confundem uma coisa que não tem uma ideia, não tem um planejamento, não tem algo que tenha substância, e acha que aquilo é suficiente para ser empreendedor. A gente até estava comentando um pouco antes, né, que às vezes as pessoas confundem ser empreendedor é ser um sonhador. Não. É importante que a pessoa tenha uma ideia, que tenha um sonho, porque para trabalhar do jeito que se trabalha como empreendedor, a pessoa realmente tem que ter alguma coisa que ela goste muito, ela tem que ter uma paixão por aquele negócio. E isso é um sonho, sim, mas a gente tem que ter ele factível, né? Então, eu gosto de falar desses 3 pilares, que eu acho que ele traduzem muito, porque quando a gente começou a companhia, a gente criou uma empresa do zero, e aí, depois que a empresa estava ok, a gente fez a venda da empresa, a gente olhou para trás, pô, onde é que a gente acertou? O que a gente estudou? Por que deu certo? Às vezes as coisas vão acontecendo, a gente trabalha bastante e nem se percebe do porquê que as coisas deram certo, né? E eu reparei que 3 itens são fundamentais em qualquer empresa, principalmente uma startup, para que ela dê certo. O primeiro deles é que você tenha uma ideia factível. O segundo item é ter uma equipe de empreendedores. Um erro frequente nas empresas é que eles acreditam, as pessoas, que às vezes uma empresa de um homem só. Quando às vezes eu faço mentoria, eu falo, ou agora com o fundo que eu estou tocando,
a gente se depara com empresas de um empreendedor só. Um empreendedor só não consegue realizar, não tem nada grande, relevante no mundo que a gente consiga realizar sozinho. Então, acredito muito nessa história que tem que ter um conjunto de empreendedores. E o terceiro pilar muito importante é ter investidores estratégicos. Dinheiro tem, dinheiro existe disponível no mundo. Só que tem que buscar quem possa ser um investidor que tenha condições, primeiro, de acreditar naquela ideia, que ela é factível, acreditar nos empreendedores, mas que também ele possa se comprometer com a causa e possa ajudar para que a causa vá para frente, seja com mentoring próprio ali, com apoio em termos de cultura, em apoio principalmente na questão da distribuição. Foi comentado no painel anterior agora aqui, essa questão da distribuição, a dificuldade de canais, a dificuldade de crescer um negócio. Então, esses três pilares, eles precisam ter uma coisa que ligue eles, chamada confiança. Tem que haver acreditar nesse processo. Os empreendedores têm que acreditar no negócio, o investidor estratégico tem que acreditar, e o investidor tem que acreditar e confiar nos empreendedores também. Então, isso cria um elo que ele permite que possa se enfrentar os problemas, né? Então, na própria Get, lá, a gente enfrentou alguns problemas muito difíceis em alguns momentos, e se não fosse essa confiança que a gente foi estabelecendo ao longo dos anos, a gente não teria conseguido passar por esses problemas, né? Então, acho que isso é um ponto que é bem relevante, né, dentro dessa etapa da vida. Ótimo. Pessoal, não se esqueçam que vocês podem enviar as perguntas aqui pelo aplicativo, ok? Zé, na nossa conversa, teve algumas palavras que eu achei extremamente importante, que você ressaltou, na qual eu me identifico com algumas, mas eu acho extremamente importante você colocar o quão importantes são essas palavras, ou o quão importante é essa característica nas pessoas para ela ser um empreendedor. Você acabou de falar que a pessoa ter um sonho não faz ela ser um empreendedor, né? Existem algumas palavras que a gente estava conversando e que me chamou bastante atenção. Resiliência, persistência e disciplina. Por favor, fale um pouco sobre isso, e para que passar para o pessoal, principalmente, o meu sentimento em relação a isso foi que, óbvio, nada é fácil, mas essas são características de um empreendedor que são muito importantes. Então, por favor, fale um pouco sobre isso. Bom, o pessoal pergunta um pouco de característica, né? Eu digo o seguinte, que até para explicar um pouco do meu eu, né, do Zé, né? Eu costumo dizer que eu sou filho de militar e neto de alemão, então já viu como é que é, né? Disciplina é uma coisa. Então, uma coisa que eu vejo que falta muito, às vezes, no empreendedorismo brasileiro, talvez um pouco da cultura e da educação, é a questão da disciplina. É muito frequente, às vezes, falar, principalmente com empreendedores mais jovens, que não têm muita experiência. Eles acreditam que não apenas que o sonho basta, né? Que o sonho basta e que o nível de esforço que tem que fazer para a realização, ele não é um esforço tão grande, que rapidamente vai se tornar milionário, né? E que ele vai ter uma ideia brilhante igual do Facebook. Eu brinco com o pessoal, quantos Facebook tem? Quantos WhatsApp tem? Né? Então, assim como a gente está tendo uma ideia aqui, tem mais 2 bilhões de pessoas tendo ideia no mundo, recebendo as mesmas informações, tendo as mesmas ideias. Então, tem que ter uma visão de realidade e entender que, para que o seu sonho, para que a sua ideia possa realizar, é decisiva a questão de ter um bom planejamento e ter muita disciplina de execução. E nessa disciplina, tem que ter uma característica que é muito importante, que é a questão de ser resiliente e não teimoso, né? Então, qual é a diferença entre um e outro? O teimoso é aquele que fica batendo e continua insistindo. Claro que, às vezes, é difícil saber se a gente está sendo resiliente ou teimoso, porque está no meio do problema, tem paixão pelo que faz e as coisas se misturam muito. Aí entra a figura do mentoring, e entra a figura muito importante de ter uma equipe de empreendedores. Porque quando a gente não está sozinho, a gente pode dividir ideias, a gente pode trocar informações, pode ter oposições de ideias, isso é determinante para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, eu reforço esses pontos, e sempre que a gente conversa com as empresas, principalmente analisando empresas novas que a gente está investindo, que isso é decisivo, né? De as pessoas terem o entendimento de que as coisas não são fáceis, né? E até uma coisa que eu comento também com frequência é que
as pessoas perguntam, né, porque a GetNet é uma empresa que a gente tirou do zero, a empresa foi iniciada, éramos 9 pessoas, eu comecei com a ideia, com a proposição para um investidor, e a empresa, quando a gente fez a venda dela, era uma empresa que estava com faturamento de 3,2 bilhões de reais ano, 4 mil empregados diretos e indiretos, a gente atendia quase 430 mil estabelecimentos no Brasil, mais de 500 mil máquinas instaladas, quer dizer, a empresa tinha uma dinâmica muito grande. Mas isso, como é que se chegou até aí, né? Se chegou com um crescimento de muito sacrifício, né? Até o pessoal pergunta, o crescimento foi aquisição ou foi orgânico, né? Eu brinco, foi crescimento orgânico porque consumiu o organismo de todo mundo que trabalhava lá. Mas é verdade, né? As coisas não são fáceis, tem um sacrifício enorme. E para se criar uma coisa assim bacana, a gente tem que ter todo esse mix de tudo, que as coisas não são só uma coisa não resolve, né? Às vezes o pessoal diz, mas eu conheço um cara que ele sozinho fez isso. É um cara, mas a maior parte do que quebraram a cara realmente faltou para eles um desses 3 pilares, e faltou disciplina, ou faltou resiliência, faltou algum desses pontos que eu vejo que muitos deles eu nem tinha me dado conta, na verdade, sendo sincero. Só depois que a gente realizou, que a gente olhou para trás e viu, poxa, até falando com outras startups, falando com o pessoal, depois até a gente me fez refletir, entender um pouco do passado, onde é que a gente acertou, onde é que a gente errou e por que a gente chegou nesse ponto. O que você fala é muito interessante, principalmente porque, pelo que eu pude capturar, você não chegaria onde você está, onde você conseguiu chegar, se você não tivesse bons parceiros, bons colaboradores, bons sócios, né? Porque cada um faz uma parte, né? Você era responsável pela parte criativa e outras pessoas eram responsáveis por algumas execuções e pela parte administrativa e assim por diante. Infelizmente, no Brasil, a gente precisa de muita gente na parte administrativa. Eu, como consultor tributário, coisa mais difícil que existe no Brasil hoje é explicar para os investidores do exterior quantas pessoas eles precisam na parte tributária para poder gerir a companhia. Enquanto na Europa, Estados Unidos, eles precisam de 2, 3 pessoas, aqui no Brasil a gente precisa de 20. Mas o que você, assim, do seu negócio, você olhando para trás hoje você está num outro nível, você já passou da GetNet, hoje você está num outro nível. Olhando para trás, assim, o que você imagina que foi... É difícil dizer que foi um grande erro, mas o que foi um erro que você acha que é importante compartilhar com um empreendedor que está começando o negócio agora e que você, se você tivesse voltado lá atrás, você diria, olha, eu não faria isso de novo? Dá para dizer um monte. Vamos escolher um aqui. Eu acho que um erro clássico, né, que eu cometi, como vários que eu vejo cometeram, né, é o dilema logo no início, de mesmo que a gente tenha um bom plano, que tenha feito uma boa estratégia, às vezes a gente se pega na ansiedade de querer fazer com que a empresa gere um resultado, gere um faturamento, e daqui a pouco a gente está fazendo de tudo ao mesmo tempo, né? Então, o cliente pede uma coisa, pede outra coisa, daqui a pouco a gente está fazendo até o que a empresa não tem nada a ver com o core da companhia, né? E aí, é o velho dilema do pato, né, que a gente sempre fala, né? O cara não faz nada bem, né? Não começa a querer fazer tudo, começa a querer fazer coisa que foge do core do negócio, então é que nem o pato, não nada bem, não corre bem, não voa bem, não faz nada bem, e aí ele vira realmente um pato, né? Ele vira o pato literalmente, porque... então, acho que esse é um ponto para destacar, de conseguir ter uma administração da ansiedade, do foco da companhia. Hoje, pela tarde, a gente estava conversando conversa muito bacana com o pessoal do Promessas, aqui em parceria com o Sebrae, né? É a questão de escolhas, né? dentro do processo da companhia. E isso vale para qualquer coisa, seja... tem uma frase que eu aprendi na vida, que é o seguinte, se você tem dúvida, não tenha. Né? Então, eu tenho dúvida de fazer tal negócio, não faça. Eu tenho dúvida de contratar aquela pessoa para trabalhar comigo, não contrate. Se você tem dúvida de ter aquela pessoa como sócio, tem dúvida porque tem alguma coisa que teu consciente às vezes nem percebeu, ou teu subconsciente está te ajudando a fazer. Então, como não tem negócio, não tem negócio bom com gente ruim, que nem a gente brinca, né? Então, tem uma coisa que foi muito importante na companhia, foi essa questão da gente ter muitos itens muito claros, né? E uma coisa decisiva para nós foi a cultura que a gente criou.
que foi a cultura de dono e cultura do cliente. A companhia, a gente não tinha... muitas vezes eu vejo o pessoal falar, principalmente marketing, tem que ter a cultura do cliente, tem que ter a cultura, visão do cliente, visão no cliente, precisa ter cultura de dono. Né? Eu digo que tem que ter dor de dono e dor de cliente. Não é só cultura, é dor de dono e dor de cliente. O que é isso? É ter um equilíbrio, porque às vezes quando a pessoa tem só dor de dono, às vezes ele não se preocupa com o cliente, não cuida, e só se preocupa com rentabilidade, esquecendo que quem dá sobrevivência para a companhia, quem paga as contas é o cliente. E às vezes a pessoa tem aquele foco exagerado de ter a cultura só do cliente e esquece de pensar como dono. Então, tem que haver um equilíbrio nesse ponto. Então, acho que esse é um item que a gente aprendeu. E se tem algo que a gente trabalhou muito legal na companhia, que eu acho que é o item que é o maior valor de uma companhia, é a cultura que se cria. E isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito forte lá na Get, a gente teve uma preocupação enorme com isso, e a gente tem uma preocupação enorme que as pessoas que entrassem, elas podiam compartilhar e ter ideias completamente diferentes, mas elas tinham que ter uma coisa em comum, elas tinham que ter valores iguais aos nossos. Né? Então, o pessoal me perguntou esse dia, o que é a coisa mais importante no valores? O que é uma frase que marca e marca sempre a companhia? Eu digo uma coisa, mais nesse tempo de Brasil que a gente está vivendo, né, que tem altruísmo e certas palavras, honestidade não estão valendo, né? Eu acho que se tem uma coisa que a gente sempre falou muito lá dentro e é muito forte para nós, é que o certo é certo, o errado é errado, e não tenha dúvida. Né? Então, a gente tinha isso muito claro, isso norteou muitas nossas decisões, e acho que boa parte do sucesso da companhia está nessa cultura e nessa fortaleza de valores que a gente sempre teve. Uhum. Na conversa que a gente teve, isso também foi um ponto que me chamou bastante atenção. Cultura não é um quadro na parede com os valores e com o que a empresa quer ser, né? Mas sim tudo aquilo que acontece no corredor, tudo aquilo que acontece no cafezinho, tudo aquilo que acontece em todos os ambientes da companhia. Isso achei bastante interessante também. Na GetNet, você trouxe ela de um mercado local, internacionalizou ela, você passou a ser um dos principais players no mercado, e depois você passou para um outro estágio. Você vendeu a companhia, dirigiu a companhia durante um tempo e depois saiu do negócio. Como foi esse processo? Isso foi dolorido para você ou isso foi uma coisa natural, uma vez que você já almejava uma outra coisa? O empreendedor é sempre assim, né? Você conseguiu realizar e agora o que eu vou fazer? Qual que é o meu próximo passo? Então, como foi isso para você? Trazer essa companhia de uma cidade, Porto Alegre, no extremo sul do Brasil, para uma empresa, para uma companhia internacional e chegando a um faturamento de 3 bilhões e alguma coisa e deixando o negócio. Como que foi isso? Bem difícil, porque, como todo empreendedor, tenho certeza que tem vários aqui na sala, a empresa acaba, essa paixão que move a gente acaba fazendo com que a gente tenha uma relação de filho, de filha com a empresa. Então, eu já vi várias pessoas que comentam o seguinte: não, eu fiz aqui, esse é um ciclo, a gente faz a empresa e vende. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que o empreendedor que é empreendedor, ele não tem um início e um término. Eu acho que ele tem que pensar a companhia no curto, médio e longo prazo e tem que pensar que vai ficar 10, 20, 30 anos com aquela empresa. Eu acho que a situação de acabar vendendo é uma situação que acontece. Mas se a gente cria uma empresa já pensando em vender, tem muita empresa que dá certo assim. Mas, sinceramente, eu acho que as que têm melhores resultados são aquelas em que os empreendedores estão tão imbuídos de pensar que vai estar hoje, amanhã, depois da manhã na companhia, e não de pensar assim, vou fazer um negócio, vou dar uma guaribada aqui, vou fazer alguma coisa e vou vender. Pode até tenha sucesso, mas, eu não acredito nesse negócio. Está faltando amor, vai faltar dor de dono, vai faltar muita coisa aí. Eu acho que a pessoa tem que ter essa cultura de vou fazer um negócio, vou pensar nele para daqui a 10, 20, 30 anos. Essa situação da venda da companhia foi uma coisa que aconteceu ao natural, felizmente decorrência da relação que a gente tinha com o nosso principal cliente, que a gente acabou criando uma JV, e aí acabou vendo uma oferta porque a gente passou a ser decisivo no negócio deles. Então, isso fez sentido, e aí, por fazer sentido, houve a decisão, né, de venda, mas não existia um plano, tipo, vou trabalhar, vou fazer a empresa, em 5 a 10 anos vou vender a companhia. Não, acho que isso...
quando eu vejo algumas empresas, alguns empreendedores falando comigo isso, eu digo, olha, pessoal, desculpe, mas, por exemplo, eu não investiria na tua empresa. Porque eu acho que, se tu pensa assim, é porque tu está pensando de maneira muito errada. A empresa, isso vai ser transmitido. As pessoas vão perceber isso. Vai ter uma relação diferente das pessoas com a empresa, que seria o ideal que tivesse. Então, acho que isso é decisivo. Aí foi essa diferença, né? Acho que a gente acabou vendendo, estou no novo momento, mas, como tudo na vida, né? Não consigo ter nenhuma semana sabática, né? De ter saindo dali, já estou vendo, tem outras iniciativas, né? Tem algo bem legal que eu estou trabalhando dentro, ali nessa parte de transação eletrônica também, só que no outro mercado, mais B2C, não B2B. Então, é uma coisa que realmente a gente fica... O empreendedor, ele não para, né? Se é empreendedor mesmo, ele não vai parar. Não tem essa história de, não, agora está bem, vou parar. Não, não para, não. É bem por aí. Nesse sentido, o que mudou na sua vida depois da GetNet? Óbvio, você trouxe muitas histórias, muitas experiências desse período, mas o que mudou? O que você hoje faz diferente? O que você hoje é diferente da época em que você estava na GetNet? Acho que essa troca da situação faz com que é interessante aproveitar o momento para refletir, né, e aprender, para que possa dar outros saltos, outros processos, e isso gera um ciclo de aprendizado, né? Então, a coisa boa de a gente ter trabalhado, a GetNet, a experiência que eu tive antes também no Banrisul, foi um aprendizado, né? Acho que a gente tem que ser essa eterna esponja, né? Recebendo conhecimento e aprendizado, e eu tenho aproveitado esse aprendizado para aprender um pouco mais, né? A própria mentoria que a gente tem feito, eu até comento com as pessoas, assim, é um aprendizado mútuo, né? A gente conversa, às vezes, com... Até mês passado, eu tive um startup, uns meninos de 18, 20 anos. Eu fiquei impressionado com a visão, com a estratégia, com a capacidade do rapaz mais novo, de 18. Ele me ensinou um monte de coisa sobre uma outra ótica que eu não estava enxergando. Então, acho que isso aqui, o que vale na vida é isso, né? A gente tem que estar sempre aproveitando, aprendendo. E eu estou vivendo esse momento para que eu possa aproveitar o que eu aprendi, para que eu possa estar aplicando, e que esses novos empreendimentos eles possam se aproveitar desse conhecimento, né, que eu tive nesse período aí. Bom, que habilidade do Zé, funcionário lá do Banrisul, o senhor José herdou? O que você aprendeu lá como funcionário? Talvez aí, como você falou, filho de militar, isso tudo, eu sei que isso tudo anda junto, né? Não dá para desmembrar uma coisa da outra. Mas o que o Zé, funcionário lá do Banrisul, agregou a você como CEO de uma grande empresa e como empreendedor, como agora investidor? Eu tive muita felicidade com os líderes com que eu trabalhei. Várias pessoas até trabalharam junto comigo na própria Get. Eu acho que tudo na vida, né, a gente tem que aproveitar ao máximo aquilo que a gente... E o Banrisul, para mim, foi uma escola muito boa. Na época que eu fiquei responsável por toda a parte de canais e produtos eletrônicos do banco, né, então, internet banking, autoatendimento, a rede Banricompras, que é uma rede forte, até me deu uma boa escola nesse sentido. E aquilo que foi, me ensinou um pouco a visão de como é que eu estava me sentindo, realmente como, tanto o aprendizado com as lideranças, mas também o sentido de uma empresa grande, que me ajudou nas etapas de startup, que eu sabia que um dia alguma coisa precisava ser diferente daquilo ali. Então, aquele ambiente meio anárquico que a gente tem de uma startup, em que a gente faz de tudo, e tem que ser assim mesmo. Então, que a gente é RH, é financeiro, é TI, é negócio, é comercial, sabe que quando a empresa crescer vai ter que ter processo, vai ter que ter controle, né? E a experiência do Banrisul também me ajudou muito nessa questão do conhecimento da parte financeira, da parte de segurança, que é fundamental na indústria que eu trabalhava, que era meio de pagamento, que é uma indústria financeira, né? É um negócio financeiro, é um negócio de serviço. Então, tem que ter controle, tem que ter dinamicidade, mas tem que ter muita segurança, tem que atuar como se fosse uma indústria financeira mesmo. Bom, duas perguntas aí para a gente encerrar o nosso painel. Primeiro, a gente já falou que, em termos de... Até os painelistas anteriores falaram sobre isso. A gente vive, no momento atual do Brasil, um momento muito difícil, um momento de crise,
um momento talvez histórico, que a gente nunca tenha passado uma crise tão forte durante um curto período de tempo. Fazendo um paralelo da crise que a gente está vivendo e a dificuldade que você teve para começar a GetNet, o que se pode dizer em termos de, principalmente, resiliência, persistência. Nós temos uma crise, e o momento de crise, muitas vezes, surgem grandes oportunidades. O que você pode dizer disso, nesse momento? O que, para esse pessoal que está começando a empreender agora, num momento extremamente difícil da economia, onde a gente não vê, talvez, aí, até do final de 2016, um cenário tão bom? O que você pode nos dizer a respeito disso? Acho que o principal ponto é o seguinte: tem que ter alguns itens de atenção, mas não tem que desmotivar, porque quando está tudo indo bem, também tem um outro problema, né? Tá todo mundo, tem mais competição também, e às vezes não necessariamente as coisas. Então, num ambiente mais difícil, quem monta uma ideia legal, quem tem uma oportunidade interessante, porque tem menos pessoas também. Então, eu gosto de ambientes mais complexos, mais difíceis, porque eles selecionam. E essa seleção ajuda a quem é bom empreendedor. Então, evita daquele que está só fazendo, eu não tenho que fazer, eu vou abrir uma empresa. Entendeu? Aí vem, está tudo bem, tem um concorrente que faz besteira, que ele não faz a conta direito, bota preço errado, né? Então, o ambiente também é todo muito bom, às vezes não necessariamente é o ideal, né? Claro, qual é a atenção que tem que se ter nesse momento hoje do país? A forma com que se aloca o endividamento da companhia, né? Porque se for um endividamento financeiro de acordo com a linha que se pega, realmente vai pegar, né? Porque o custo financeiro está muito alto. Esse é o ponto de atenção chave, acho que tem que ter. Então, trabalhar. Mas como o dinheiro não falta para quem tem uma ideia boa e faz um bom plano, aí deve-se trabalhar para conseguir linhas especiais ou trabalhar com investidores que possam suportar isso aí. E resolve essa questão, que eu acho que o ponto de atenção principal é a questão de como lidar com a questão financeira. Esse é o ponto que eu chamo a atenção. Agora, no outro aspecto, eu acho que eu não vejo problema, porque as pessoas vão ter que continuar comprando, a vida segue, sabe? Existe também um pessimismo geral que, sinceramente, eu não quero ser... Eu sou contra, sendo bem sincero. Eu acho que o problema tem, mas todo mundo tem, entendeu? O problema é só teu? Não, é de todo mundo. Então, ótimo. Ótimo não. Menos pior, né? Então, se é para todo mundo, então, se tu consegue fazer melhor, tu vai te dar melhor que os outros. Simples assim. Então, eu tenho um pensamento muito simples aí. Eu acho que tem que ter uma seleção. Quem não pode ficar desmotivado tem que se motivar. Tem o Curso Brasil, mas tem o Curso Brasil para todo mundo, entendeu? Tem que fazer. Às vezes eu vejo, teve uma reunião de empresários esses dias, o pessoal falando, gente, quanto tempo vocês estão discutindo dentro de casa o problema do Brasil, da política brasileira? Não estão perdendo tempo em vez de estar tratando da própria empresa? Sabe? Então, acho que é uma perda de foco. Veja, não estou tentando dar aquela da velhinha que atravessa a rua e não olha para trás e ninguém vai me atropelar. Não é isso, tá? Então, não é essa linha aí. Mas eu acho que é a bola para frente, vamos olhar o que está acontecendo, vamos entender, tem um problema econômico, está afetando que setores, e afeta mais o meu mercado, não afeta, tem esse custo financeiro, não tem, como é que eu vou alocar isso aí? Agora, bola para frente, faz o melhor que tu vê, faz o melhor que os outros, e vamos parar de discutir tanto o problema, às vezes, sabe, dentro de casa, a economia, gera esse clima caótico e irresponsável da política brasileira, está permeando a organização, porque os principais líderes da companhia toparam discutindo isso. Entendeu? Vamos discutir, vamos entender, vamos acompanhar, mas, olha, é bola para frente, vamos competir, vamos ser melhor que o concorrente, né? E vamos embora, e vamos ganhar mercado. É isso aí. Problema só existe se houver uma solução, né? Se não existe solução, não é problema, né? Para a gente encerrar, em termos de tecnologia, o que você acha que vem por aí de mais importante, aí, de uma forma rápida, simples, o que você acha que vem aí de tecnologia e o que é mais importante? Você já tem uma ideia aí que você vai lançar daqui a pouco.
Eu estou indo agora para o setor de B2C, né? Então, estou com uma... eu gosto de pensar o seguinte, desde que eu comecei no setor de tecnologia, lá no início, estudando, eu sempre vi o seguinte, que tecnologia em si não serve para nada. Tecnologia tem que estar aplicada ao negócio. Não tem que estar aplicada ao serviço, a facilitar a vida, a reduzir custo. Então, ela não existe por si só. Então, o que eu vejo é o seguinte, cada vez mais o mundo está se conectando, né? Então, as tecnologias, as que estão com maior presença, são aquelas que têm a ideia de colaborativa, são as tecnologias colaborativas. A gente tem o Waze, tem o Airbnb, tem todas essas iniciativas colaborativas, né? E tem uma coisinha chamada celular, né? Que eu adoro esse negócio, porque eu acho que ele é o principal instrumento de acesso para tudo. A pessoa fala muito de internet, da internet das coisas, tudo ficar wearable, né? Tudo vai conectado. Mas, no fundo, quando o pessoal conseguiu botar a capacidade computacional de um computador dentro da palma da mão das pessoas, isso é disruptivo demais. Tá? Então, eu acredito que esse é a principal chave para tudo. É por ele que está mexendo demais com a sociedade, com a economia, com tudo, do seu ponto de vista de interrelação. E eu acho que é o principal item de mudança da forma da gente poder se comunicar e tudo, né? Então, ali... Eu acredito que tem muita coisa vindo por aí, ele passa por esse conjunto aí de colaboração, interatividade, conectividade e o celular sendo o principal instrumento de acesso. Esse é que eu acredito que é o que vem forte por aí. Muito bom. Zé, foi um prazer estar fazendo parte desse painel com você, foi muito legal. Agradeço demais aí a sua atenção, a essas palavras que você passou aqui para todo mundo, e muito obrigado.